Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando o acompanhamento do mercado financeiro nessa segunda-feira, dia 16 de junho, às 10 horas e 9 minutos, né? Agora a Bolsa Brasileira abriu às 10 horas, nós vamos acompanhar como é que está o parâmetro no momento, né? E também aguardando a abertura da Bolsa Americana às 10h30, que causa uma boa volatilidade no mercado financeiro mundial, inclusive. Vocês sabem que a Bolsa Americana, o mercado americano é quem baliza o mercado mundial, né? Todas as bolsas, elas acompanham quase sempre o parâmetro da Bolsa Americana. Então vamos 10h30, a gente vai acompanhar a abertura, vamos acompanhar o índice Nasdaq, que eu mais negocio, para vermos se conseguimos colocar algumas operações nessa segunda-feira. Mas para começar, nós vamos consultar no momento como estão os índices mundiais futuros, né? Para vermos como está o parâmetro de abertura. Então eu entro no Google, coloco lá índice futuro, índices mundiais futuros, e entro no investing.com. A primeira opção já mostra aqui os índices futuros de ações em tempo real, né? Por exemplo, vamos ver aqui se o Ibovespa está atualizado. 9h53, exatamente, ó. Às 9h53 ele tem um certo delay aí de uns 15 minutos, né? Então às 9h53 apontava uma alta de 1,18%, já indicando que a bolsa abriria às 10 horas em alta, né? Os índices da bolsa americana são esses três principais aqui, ó. O S100, que é o Dow Jones, todo mundo conhece, né? Aponta uma alta de 0,52, vejam só que está em tempo real, às 10h11. O S100, o S500, melhor dizendo, é o SP500, também em tempo real, está apontando alta de 0,65%. O STEC 100, que é o Nasdaq, aquele que eu negocio bastante, está apontando uma alta de 0,80%, agora em tempo real. Então observem que a Bolsa Americana certamente vai abrir em alta, né? Nós vamos acompanhar lá no gráfico do Nasdaq às 10h30 e eu mostro para vocês. Nós temos aqui o SP500 VIX, que é o indicador da volatilidade do mercado americano, também praticamente em tempo real. Ele está em baixa, a volatilidade está caindo, na verdade, né? E com um parâmetro de 20, que é considerado fraco. O ideal desse parâmetro aqui é por volta aí de 25 e acima, aí seria ótimo para negociar. Se bem que na abertura da Bolsa Americana às 10h30, normalmente há um incremento de volatilidade e a gente consegue colocar nossas operações, né? Vamos ver aqui. O índice DAX futuro, no caso, esse aqui é da Bolsa a Bolsa da Alemanha. Veja só, a Bolsa da Alemanha está apontando alta de 0,41, que a Bolsa da Alemanha no momento ainda está ativa, que ela fecha aí por volta de 13, 14 horas, é o horário de fechar. O CAC, que é da Bolsa da França, também está em alta, 0,66, também fecha por volta de 13, 14 horas. O FTSE da Bolsa de Londres também fecha por volta de 14 horas, está positivo também, né? Vamos ver aqui, o Hang Seng é o índice da Bolsa da China, um dos índices, aliás, né? Como a China tem bastante índices, os principais são o Hang Seng e o China A50, que nós vamos ver. O Hang Seng está em alta de 1,51. Veja só que a Bolsa da China, do mercado asiático, do Japão também, a essa hora já está fechado. Se bem que ele continua funcionando, veja aqui, ó, 1,14 também, o futuro do Nikkei, que é o índice da Bolsa do Japão. O Hang Seng é a Bolsa da China e o China A50 também é a Bolsa da China.
Então, de maneira geral, vocês percebam que os índices estão apontando para um mercado positivo, para as bolsas, para as ações, né? De maneira geral. Vamos consultar então o calendário econômico, são 10 horas e 14 minutos, daqui 16 minutos a gente acompanha o mercado americano na abertura da Bolsa Americana. Vamos lá então eu entro em ferramentas aqui, calendário econômico para vermos como está, qual é a posição das notícias em relação ao dia de hoje, né? Que vocês sabem, quem move o mercado financeiro são os dados divulgados, notícias diversas. Então entra no calendário econômico, vamos lá, mas os índices passados pouco interessa, né, que já houve índice desde a madrugada das bolsas. Nós vamos aqui por volta de 10 horas, que é o nosso horário, mais ou menos aqui, né, exatamente. Vejam só aqui, vamos buscar notícia de 3 estrelas, né, 3 estrelas, não há, veja só que a segunda-feira hoje é bem paradinha em matéria de notícia. Há notícia de 2 estrelas que pouco impacta o mercado e notícia de 1 estrela muito pouco impacta o mercado. Observe que nós tivemos aqui às 9 horas uma notícia envolvendo o real, né, de 3 estrelas, que é o IBCBR, que é um índice que a gente pode clicar aqui para abrir e para vermos exatamente o que é esse IBCBR, né? Índice da Atividade Econômica do Banco Central. Então aqui está a explicação do que se refere a esse índice, né? É uma notícia que causa impacto, essa notícia de atividade econômica do Banco Central. Certo. Então nós tivemos aqui, veja só, a projeção era 0,10 e o apurado foi maior que o esperado. Se é maior que o esperado, né, ele impacta positivamente o real. Quer dizer, né, a princípio o real sobe e o dólar cai. Vocês vão ver lá que o real, nós vamos ver agora, ele está subindo também, né? Ele está subindo no dia de hoje, em função até das bolsas no mundo estarem subindo também. O Ibovespa também subindo. Normalmente, quando o Ibovespa sobe, o dólar no Brasil cai. Normalmente é esse o parâmetro, e vice-versa. Quando o dólar sobe, a bolsa cai, né? A princípio, como eu costumo dizer, né, que não há nada definitivo no mercado financeiro. Simplesmente você tem que acompanhar os parâmetros, né, analisar bem e acompanhar o mercado, acompanhar os tubarões. Nós somos sardinha, nós temos pouco dinheiro, nós temos que acompanhar os tubarões, que são os bancos, os fundos, etc., né? Vamos dar uma olhadinha no dólar, então, como é que está no momento? Nós vamos lá no mercado, câmbio, dólar hoje. Vamos ver aqui como é que está. No momento o dólar está em baixa de 0,26%, a 5,52,95, 5,53 praticamente, quer dizer, em baixa, né? Nós vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico. Vamos abrir o gráfico aqui, detalhado. Enquanto abre o gráfico, veja aqui, ó, né? O Ibovespa em alta de 0,05, né? O Ibovespa futuro, que é aquele índice de futuro que também é negociado, indica alta forte de 1%, de média para forte, né? O S500, que é da Bolsa Americana, conforme nós vimos, o Dow Jones, o VIX, que nós vimos lá atrás, o Bitcoin futuro está aqui, ó, apontando alta de 1,75, e o índice do dólar. Esse índice do dólar é uma cesta de moedas que acompanham a valorização ou desvalorização do dólar em relação a várias moedas, entre elas o euro-dólar, o franco suíço, o iene japonês, né? E quem tem mais peso aqui é o euro que tem mais peso nessa bolsa.
Isso quer dizer o quê? Se o índice dólar está caindo, como está aqui, né, o euro está subindo. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá na tela do euro, que é realmente isso que acontece. Mas voltando ao SDBRL, que é o dólar aqui no Brasil, veja só como é que ele está aqui. Eu vou colocar aqui nos 5 minutos, para vermos, né? O movimento de hoje é esse aqui. Ele abriu lá embaixo, né? Consolidou um pouquinho aqui, tá querendo fechar o gap. Gap é essa diferença, esse vazio aqui que houve na abertura do mercado. Mas ele está em tendência de baixa. Por quê? Veja só, desde o movimento de sexta-feira, ele vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Quer dizer, ele está caindo, aqui já abriu em forte baixa, né? E normalmente quando abre em forte baixa, os operadores, os compradores jogam para cima para comprar mais, para vender mais baratos aqui, melhor dizendo, né? Porque como ele está em tendência de baixa, aqui está muito caro, né? No caso, para vender, eu não vou vender aqui embaixo, eu tenho que vender quando ele subir um pouquinho. Aí o operador, né, os grandes bancos, os fundos, principalmente, que mexem bem no mercado, aí eles vendem de novo para jogar o preço para baixo, já que está em tendência de baixa. Então nós temos que acompanhar esse movimento, né? 10 horas e 20 minutos, daqui 10 minutos então abre a Bolsa Americana, né? Só recapitulando, vamos aqui o Ibovespa em alta de 0,60, o futuro também em alta, né? Então tudo indica que hoje vai ser um bom dia para as bolsas e um mau dia, digamos assim, para o dólar. Na verdade, a gente quer que o dólar caia, porque aí valoriza as nossas empresas, valoriza as nossas ações, que a bolsa sobe, né? Vamos lá então para o gráfico do Nasdaq, que é esse aqui que está na tela, no mercado Forex, que é aquele que eu acompanho bastante, é o que eu mais negocio, é o mercado Forex, sendo que a maior parte das operações eu faço no Nasdaq, que é da Bolsa Americana, que acompanha a Bolsa Americana, é um índice que acompanha as 100 maiores empresas dos Estados Unidos na área de tecnologia. As outras bolsas, o Dow Jones, o S&P 500, elas atuam mais ou menos no mesmo layout, na mesma formatação do S500. Todas elas são parelhas, digamos assim, né? Então, para não ficar diluindo a atenção em vários ativos, eu escolho lá por dia 1 ou 2 ou 3 ativos. Normalmente o primeiro é o Nasdaq. E aqui em cima, quando abrir a Bolsa Americana às 10h30, nós vamos analisar e colocar nossas operações aqui. Então vamos lá, ó. Colocar na 1 hora para ver como está na 1 hora. Vejam que durante a noite, aqui abriu o mercado ontem mais ou menos por volta de umas 19 horas, aí subiu, está em tendência de alta. Veja só que o Nasdaq, tendência de alta, como vocês viram lá no índice futuro. Esse aqui é o índice futuro do Nasdaq, né? Que ele funciona 24 horas por dia, tem alguns intervalos durante o dia, mas intervalos aí de meia hora, de pouco tempo, né? O Forex tem essa vantagem, que ele funciona 24 horas por dia, normalmente de segunda a sexta, né? Sábado e domingo, o que funciona são as criptomoedas, que é o Bitcoin. Nós vamos dar uma olhadinha no Bitcoin daqui um pouco, o Bitcoin, o Ethereum e aquele monte de moedas, de criptomoedas que existe aí, que eu não acompanho. Eu acompanho normalmente o Bitcoin um pouco, o Ethereum um pouco menos, e as outras eu nem olho, porque não há condições também, são muitos ativos para analisar. Não adianta ser operador pistoleiro, que eu costumo dizer. Operador pistoleiro é aquele assim,
que deu um movimentinho ele já atira. Você não pode ser operador pistoleiro, senão você corre o risco de perder o seu dinheiro, né? Concentre lá em 2, 3, 4, no máximo uns 5 ativos, né? Dos 5 ativos, filtre para acompanhar no dia uns 2 ou 3, né? E coloque suas operações acompanhando, né? Mantendo aquele parâmetro, dando intervalo aqui. A gente daqui a 5 minutos abre a Bolsa Americana. Eu vou recapitular com vocês o vídeo que eu fiz na quinta-feira, dia 5 de junho, com os parâmetros de lote, parâmetro de stop loss, parâmetro de stop gain, etc. Mas eu falo para vocês daqui a pouquinho. Então, Nasdaq, tendência de alta, veja só, numa hora, cada candle desse aqui representa uma hora. Veja que nós estamos aqui numa resistência, né? Estamos aqui numa resistência aqui, ó. Por isso que ele já começou a patinar, como eu costumo dizer aqui, né? Temos aqui uma outra resistência aqui em cima. Veja só essa resistência aqui também, ó. Observem que para que a gente possa colocar as operações, a gente analisa o de uma hora. O meu método é esse, pelo menos, e o recomendado aí pelos operadores, os especialistas, os experts, né? Analiso para o day trade, são aquelas operações que eu faço no dia e fecho no dia. Daí eu volto dou uma olhada no 15, né? Veja só o 15 como é que está. Já está querendo consolidar lá em cima. E normalmente eu coloco minhas operações ou no 5 ou no 2. A maior parte do tempo no 5. Mas eventualmente eu coloco no 2 também, no 2 minutos. Os 5 minutos me dá uma noção, me dá uma visão bem mais próxima. Veja só, uma hora, né? Ele está aqui em cima, embora querendo consolidar, mas os 5 minutos ele me dá uma visão bem próxima. Quer dizer, ele subiu, por exemplo, bateu aqui, seria um ponto de compra, ó. Conforme os indicadores me orientam. Essas linhas, essas são as médias móveis, que eu vou deixar na descrição. Eu tenho alguns setups que eu opero, uns 2 ou 3 setups somente, né? Principalmente esse aqui que eu tenho usado ultimamente, que tem as médias móveis aqui, né? Que eu vou deixar na descrição direitinho. A hora que elas se aglutinam e me indicam para cima, eu compro, né? Essa outra linha tracejada aqui é a Bollinger Band de 200 períodos, que é uma que eu uso bastante também, né? Vou deixar lá na descrição os parâmetros dela, né? E além disso, o ADX, que esse indicador que eu coloquei aqui, que eu também uso bastante, no vídeo de quinta-feira, por exemplo, ele não estava, mas ele estava aqui, ó, nessa função. O ADX é um principal índice que eu sempre uso. Quando ele não está visível, ele está me apontando aqui, né, que eu estou com uma tendência boa. 31 é um parâmetro ótimo de negociar. Acima de 25 já começa a melhorar. De 30 acima já é ótimo. 35, 40 acima é excelente. Então está ótimo para negociar, né? Aqui tem, conforme eu falei naquele vídeo de quinta-feira, o painel que me indica. Deixa-me tirar esse azul aqui, que é o ponto de referência. Aqui, o painel me indica, me orienta sobre alguns dados que eu preciso. Por exemplo, no tempo de 4 horas está forte para cima, 1 hora está querendo voltar, está enfraquecendo, digamos assim. No 30 minutos está forte, e do 15 minutos abaixo está neutro. Quer dizer, isso é um bom parâmetro para negociação. Por quê? Vocês vejam que ele subiu bem durante a noite. Ele está enfraquecendo no 15 minutos, né? Então eu vou deixar ele nos 5 minutos como está, porque na abertura da Bolsa Americana, daqui a 1 minuto e pouco, ele certamente vai voltar, né? Ele volta, não sei até onde ele vai, mas
em princípio, ele volta para mais ou menos esse fundo aqui, né? E quando ele me der um sinal, como ele está em tendência de alta, um sinal que ele vai voltar a subir, aí eu começo a colocar minhas operações. Então, no momento, e nos primeiros 5 minutos, eu diria até nos primeiros 10 minutos da abertura da Bolsa Americana, eu simplesmente observo. Espero ele me dar o direcional. Tudo indica que ele retorna, como eu falei, né? Ele retorna, né? E eu não vou falar para vocês em Fibonacci, não vou falar para vocês, falar simplesmente de suporte e resistência. Veja só que eu tenho aqui, né? Uma consolidação aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Mercado financeiro, ele atua por parâmetros, não há matemática exata no mercado financeiro, né? Olha lá, ó, 10h30 já começou a chacoalhar. Deixa ele trabalhar então. Então, se ele voltar para essa região, ou próximo, e me der um sinal para cima, eu começo a comprar. Como ele está em tendência de alta, como nós vimos, né? Eu começo a comprar, aí as linhas, ele vai passar acima dessas linhas. O ADX vai me dar um sinal também. Olha, veja só. O ADX, a linha azul vai passar para cima desse canalzinho aqui. A vermelha vem para baixo. Essa linha preta indica a força do movimento, né? Que no momento está em 32, veja lá, 32 aqui, 32 aqui, 31, 32. Veja que ele bateu aqui, ó, a bolsa abriu já estourando para cima. Agora eu vou colocar compra aqui, no momento não. Eu vou aguardar pelo menos 5 minutos, fechar esse candle, está com 1 minuto no momento. O que ocorre? De repente eu coloco minha compra aqui, aí ele desloca para queda, tentando voltar aqui embaixo para buscar liquidez, como dizem os operadores, né? E me estopa, depende a mão que eu entro, né? Depende a mão que eu entro aqui, ele já me acarreta uma perda do dia, digamos assim, né? Então eu espero no momento fechar esse candle aqui. Vamos dar uma olhadinha enquanto ele trabalha aqui nesses 5 minutos. O Bitcoin. Olha, o Bitcoin também em tendência de baixa, querendo, né, reverter. Vamos ver como age o Bitcoin. No momento não há nada a se fazer. Tem que esperar, como eu disse. O euro-dólar também em tendência de alta, né? Eu tenho que esperar ele voltar um pouco para poder tentar alguma negociação. O ouro, que é o XAU-USD, está paradinho aqui nessa região. E veja só que ele deu uma chacoalhada aqui, veio aqui embaixo nesse candle, ó. Mas também não há nada a se fazer. Petróleo. Petróleo é interessante, que vocês vejam que em função da guerra, né? Da guerra da Ucrânia, da guerra agora de Israel lá com o Irã, ele deu uma esticada de 7, 8% na quinta, sexta-feira. Quer dizer, o petróleo está caro, né? A tendência é que ele volte um pouco, porque é aquele sistema. Tudo que é caro a gente não compra, a gente espera baixar o preço, não é isso? Seja na vida real ou seja no mercado financeiro. Se está caro, eu não vou comprar petróleo nessa posição. Eu vou comprar petróleo se ele retornar os parâmetros aqui mais embaixo. Me der um sinal de compra e eu compro. Se não, normalmente eu deixo ele trabalhando sozinho aí. E o dólar real, dólar versus real aqui no Brasil, que é esse aqui, ó. Veja só que o dólar nos últimos, semana passada, por exemplo, tendência de baixa. Cada linha dessa aqui representa um dia, cada espaço desse um dia, né? Ele está em tendência de baixa, o dólar em relação ao real. Está a 5,55 aqui na minha corretora, na minha operadora, né? E abriu hoje em queda forte, como vocês viram lá nas projeções que nós vimos lá no início, em queda forte, continua em tendência de queda. Eu volto aqui por 15 minutos, por 5 minutos, por exemplo. Ele abriu aqui, consolidou uns 5 candles, subiu um pouco para buscar liquidez, né?
tentando fechar o gap, que é essa margem aqui branca que ele pulou. Não conseguiu fechar o gap, já está em queda. Abaixo das linhas, das médias móveis, né? O ADX indicando aqui, ó, para baixo, a linha azul está querendo, já passou a vermelha para baixo e querendo ultrapassar o canalzinho aqui de 20 e 25, né? Se bem que a movimentação, de maneira geral, está um pouco fraca, que o ADX está em 18, olha aqui, ó, 18 que está o ADX, mas tendência de baixa no nosso amigo dólar versus real, mas vai fechar o candle o primeiro candle dos 5 minutos aqui. Vamos analisar então aqui, ó, veja só que ele deu uma esticada para cima nesses 5 minutos, né? Pronto, fechou o candle de 5 minutos, né? Aqui, tudo indica que ele vai retornar, porque o mercado é sempre assim, ele dá uma esticada para cima para o pessoal falar, agora vai, aí compra, daí a pouco ele reverte, volta lá embaixo, para quê? Para que esse pessoal que comprou aqui em cima, eles começam a estopar, a fechar as operações. Uma operação de compra fechada, no prejuízo até, ou fechada aqui em cima até, é como se fosse uma operação de venda, então empurra o preço para baixo. Então, no momento, eu tenho que esperar ele sair desse candle, veja só que o candle disparou para cima, foi lá em cima, foi nesse ponto, já voltou um pouco, abriu aqui, tá brigando, tá patinando aqui, eu vou esperar ele voltar, eu acho que ele volta, talvez até nesse fundo, aí é o ponto bom de compra, voltando no fundo, me dando um sinal para cima, no 2 minutos, por exemplo, se for nos 5 minutos, aí é muito bom. No 2 minutos eu já começo a colocar minhas operações, mas no momento não é. Eu preciso que ele volte mais. Ele volte pelo menos dentro da caixa, mais ou menos por aqui, né? Ele voltando aqui dentro, aí é o meu ponto bom de compra. Porque aí, como ele está em tendência de alta, eu vou comprar aqui e vou aos poucos, quando ele começar a subir, eu vou colocar meu stop gain, ou meu stop loss em princípio, depois começo a colocar o stop gain e vou subindo, para buscar a minha meta diária, né? Atrás também, evidentemente, da minha meta semanal, que eu tenho a minha meta semanal, que é mais importante do que a diária, porque há dias que a gente consegue bater a meta diária, outros dias consegue ultrapassar a meta diária, mas o importante é no final da semana você estar com a sua meta, né, bem caprichada. Parâmetro de lotes. Vocês vão me perguntar como é o parâmetro de lotes. Então, rapidamente, eu vou recapitular para vocês como eu uso. Digamos, eu aconselho que para começar a negociar no Forex, por exemplo, você deve colocar aí $1.000 na sua corretora para poder fazer um plano estratégico, né? Tranquilo, para que você não tenha necessidade de se alavancar, porque com $100, por exemplo, com $50, dá para você começar a operar, sem problemas. Só que com $100, você vai almejar um ganho diário aí de por volta de 2, 3, no máximo 4%. $100, 4 por 3% daria $3. $3 não é rentabilidade para você se manter no mercado financeiro, né? Ou você coloca $1.000, por exemplo, que vai te dar uma possibilidade aí num primeiro momento, para quem está começando, essa é a minha recomendação, de ganhar $20, $30 por dia, com $1.000, você fala, $1.000 é pouco, aliás, $20 é pouco por dia, mas veja só, na semana você teria uma rentabilidade de $100, que dá 10% dos $1.000. No mês, você teria uma rentabilidade de 40%.
né? Que daria 400 dólares. Qual é a operação, qual é a aplicação que te dá essa rentabilidade em dólar no mês? Não existe. Agora você precisa estudar, você precisa atender os parâmetros de lotes, né? Você vai colocar, por exemplo, em 1.000 dólares, você vai colocar 0,20, você vai colocar 0,20 lotes, né? 1.000 dólares, você vai colocar 0,20 lotes para começar a operar, vai dividir em 3 entradas ou mais, aí você é que manda, né? Dividir em 3 entradas de 0,08, 0,07 por aí. Não extrapole muito esse parâmetro, porque ele pode te onerar seu capital. Veja aqui que ele está... Vamos voltar para os 5 minutos. Parece que ele não está querendo voltar, mas ele é estranho, o mercado. Ele tenta te driblar, né? Então eu vou aguardar mais um pouco. Eu acho que ele ainda tem condições de voltar um pouco mais, se não aqui embaixo, mais ou menos para essa linha até, para que me dê condições. Agora, se ele subir, suplantar esse topo aqui, por exemplo, com firmeza, aí eu começo a colocar as operações de aí em diante, buscando essa linha tracejada, que é uma resistência forte aqui em cima, né? Nesse espaço que eu tenho aqui, entre que teria o topo anterior também, que é um parâmetro forte, daria para a gente atingir a nossa meta diária. Mas voltando, 1.000 lotes, 0,20 lotes para cada 1.000 dólares que eu tenho lá na corretora, né? Divido em 3 entradas, né? Não ultrapasse isso aí, né? A princípio, não ultrapasse esses 0,20 lotes para esses 1.000 dólares, porque senão te onera o seu capital, como eu disse, né? Parâmetro de perda, por exemplo, que eu falei também no vídeo lá da quinta-feira, né? Quando atingir 5% dos 1.000 dólares, que dá 50 dólares, né? Eu já ou estopo a operação, ou faço um hedge. Stop ou hedge. O que é hedge? Hedge, se você está comprado em 0,20, por exemplo, você vende 0,20. Você para de perder, digamos assim. E analisa esse o hedge. Eu aconselho somente para aquelas pessoas que têm um pouco mais de experiência, porque você comprou num determinado parâmetro. Digamos que você comprou aqui. Você comprou nesse ponto aqui, digamos. Vamos colocar nos 5 minutos aqui. Você comprou aqui. Vamos dizer que você comprou nesse ponto aqui, né? Você vai colocar o seu stop pelo menos abaixo, pelo menos nessa caixa aqui e daqui um pouquinho abaixo. Agora, digamos, chegou aqui, você viu que o mercado setou forte para baixo, você pode vender a quantidade de lotes que você tem comprado. Por quê? Você para de perder. E se ele vier aqui embaixo, quando ele chegar aqui e der um sinal que vai reverter, você fecha as operações de venda, que você vai obter lucro, e deixa só as de compra, que ele vai subir e vai retornar naquele ponto daí para cima que você tinha comprado. Então te dá um ganho na venda e na compra. Veja aí que ele bateu, quis subir, já está patinando, como eu costumo dizer. Não gosto de comprar aqui, por exemplo. Eu vou esperar mais um pouquinho, no 2 minutos, que pode ser um parâmetro. Se ele me der um sinal, ou voltar mais, eu começo a comprar. Vender por enquanto, não vou vender. O ADX no 2 minutos está fraco, 14, nos 5 minutos está 23, está mediano, não está muito bom, né?
espero mais um pouquinho. Chave do negócio, paciência, né? Disciplina, conforme eu falei no outro vídeo. Controlar a ganância. Você tem que fazer o seu plano, né, para ganhar os seus $20 por dia. Vamos trabalhar nos $20. Não adianta você querer ganhar $500 no dia com um capital de $1.000. Não adianta, que você vai acabar perdendo seus $1.000. Por quê? Você vai se alavancar, aumentar a quantidade de lotes, daí a pouco o mercado reverte contra você e você vai ter problema, né? Então, voltando aqui, 50 eu faço stop ou hedge, né? E gerencio da maneira conforme eu falei para vocês. E quanto ao ganho, né? O ganho, digamos, é a mesma coisa. Digamos que eu comprei aqui, ele ultrapassou, coloquei o stop aqui embaixo, ele ultrapassou esse topo, você já pode subir o seu stop para o mesmo parâmetro da sua compra. Isso quer dizer, se o mercado voltar, você já não perde, você simplesmente vai administrar o ganho. Aí começa a ser stop gain, não stop loss. Olha lá, ele está querendo romper, vamos ver como é que está, 1 hora, está lá, vai fechar o candle, aliás, abriu o candle de 15 minutos agora, que é um bom parâmetro. Vamos aguardar só mais um pouquinho para ver se ele firma mesmo. Ele firmando, eu começo a colocar minhas operações. O ADX está fraco, veja só o ADX como é que está aqui. O ideal é que a azul esteja passando para cima desse fechinho aqui, desse canalzinho, né? Azul para cima e o preto também para cima. Esse é o ideal, é o melhor dos mundos, como diria o filósofo, né? Como hoje é segunda-feira, sem notícias, como nós vimos lá no calendário econômico, o mercado é mais parado, embora esteja setando com o indicativo de alta. Veja só que ele vai, ele volta, né? Ele não fixa, digamos assim. Mas, vou guardar mais um pouquinho, vamos ver. Eu acho que a chave é agora esses 5 minutos, né? 5 minutos agora, esse candle aqui que vai indicar. Se ele ultrapassar o topo desses 5 minutos, eu posso comprar. Se cair abaixo, né, que ele está querendo voltar, tá vendo? Deixo ele voltar aqui embaixo. Quando ele vier aqui embaixo de novo, onde ele parar e me der um sinal, pelo menos uns 2 minutos, que ele vai subir, aí eu compro, né? Eu compro 1/3 dos meus lotes, né? E vou aumentando a compra de acordo conforme ele for subindo. Ele subiu, firmou, coloco mais 1/3 do lote, assim por diante. Vamos ver se ele vai. São 10h47, 10h47,5, ainda falta 2 minutos e meio para fechar esse candle. Mas veja só o pavio, que é esse rabicho que ele deixou aqui, né? Ele tentou subir, os vendedores estão empurrando para baixo, olha lá, tá vendo? 2 minutos. Vamos voltar, eu quero que ele volte. Volte aqui embaixo. Volte aqui embaixo, pelo menos no meio dessas linhas aqui, aí eu começo a comprar, né? Parâmetro aqui de fundo, posso até deixar, normalmente eu nem coloco, né? Visualmente a gente já tem um parâmetro, né? 5 minutos, falta 1 minuto e meio para fechar, mas eu preciso aguardar. Deixa eu tirar esse, pronto. Quero que ele volte aqui para esse meio. Quanto mais voltar, melhor. Aí eu compro barato, que é aquela técnica que todo mercado, né? Até o mercado da vida, você tem que comprar uma coisa barata, né? Porque se você comprar caro, se você precisar vender, você tem que vender mais caro. Aí às vezes não se consegue vender mais caro. 2 minutos, veja só. O indicativo do painel aqui
tendência de alta, de forte compra a partir dos 15 minutos. O 2, o 5 e o 10 está em parâmetro neutro, né? Está em parâmetro neutro, com o ADX está bom, tá ótimo para negociar a partir dos 10 minutos, 15 minutos. Veja só, isso aqui é o ADX de cada um dos tempos. Olha lá, ele bateu embaixo, está querendo romper para cima. Vamos ver aqui, veja que puxada que ele deu para baixo e já deu uma esticada para cima também. Mercado financeiro é assim, né? Vamos ver se ele firmar aqui, eu já começo a colocar minhas operações no 2 minutos mesmo. Falta 1 minuto, falta 20 segundos para fechar o candle dos 5 minutos. Vamos ver. 5 minutos. Vamos ver se ele vai fechar. A única questão que eu estou vendo aqui é que o ADX está fraco. O ADX está bem fraco, 21. Né? Quer dizer, não seria... O ideal é 25, pelo menos, caindo para 20, né? Volto a dizer, paciência, disciplina é a chave de você conseguir tirar dinheiro do mercado financeiro. Porque aqui, como eu costumo dizer, é uma seara de lobos. Todo mundo quer comer o seu capital. E se você bobear, você perde seus $1.000 em questão de minutos, até eu diria, né? Vamos ver se ele vai retornar um pouco mais. Como é que ele vai agir aqui agora. Dependendo a situação, eu já coloco uma compra nesse rompimento para cima, que ele quis voltar, aliás, voltou um pouco e já disparou, né? ADX, fraquinho, 15, olha lá. Volume, não falamos do volume. Volume bom, ó, veja só o volume como estava aqui. Isso quer dizer o quê? Quando o candle é grande, é comprido, o volume indica um incremento de volume. O volume está bom para negociar no 2 minutos, vamos ver no 5, também no 5, olha lá. O último eu desconsidero que ele está em formação. Então, os últimos 5, por exemplo, tá bom. Ele teve um incremento de volume, né? Embora tenha dado uma paradinha aqui, mas tá bom em matéria de volume. Ok, pessoal? Então eu vou fechar por aqui. Não deu para a gente colocar nenhuma operação, né? Não adianta você colocar a operação por colocar. Você tem que colocar a operação dentro de uns parâmetros que te dê possibilidade de ganho. Se não, você coloca uma operação aí com a DX16, por exemplo, né, que está fraco. Daí a pouco o mercado começa a consolidar, daí a pouco começa a voltar e você vai passar sufoco. Porque você tem ou fechar a operação no prejuízo, ou então você faz o hedge, conforme eu falei, para os operadores um pouco mais experientes, né? Então, por enquanto é isso. Então, depois eu posso colocar um vídeo com as operações que porventura tenha feito, né? Se é que vai dar operações hoje, mas alguma operação pode ser que dê. E aí eu coloco a posição para vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima, então.